Olha aí, pessoal, estamos aí juntos novamente nos nossos Diálogos da Economia Azul 5.0. Para nossa grande alegria, hoje vamos conversar com a Heloísa Primavera. Um primeiro grande desafio dessa conversa vai ser dizer quem é a Heloísa Primavera e o que ela já fez, o que pretende fazer e toda a sua história. Então eu vou pedir brevemente que ela se apresente e depois eu faço meus comentários. Por favor. Que pergunta, né? Que pergunta desafiante. Mas, enfim, eu acho que se a gente se caracteriza pelo que fez na vida ao longo do tempo, eu sou bióloga porque eu estudei biologia, não só por isso, mas porque eu continuo tendo uma atitude de bióloga na vida, né? De olhar as coisas para descobrir o mistério que a gente não enxerga à primeira vista. Mas eu tenho uma marca muito grande também de educadora popular, que nunca estudei para ser educadora popular. Acho que eu me formei com o ADN do meu pai, que era médico, mas era um educador popular. Então, eu sou bióloga e educadora popular, que estudei outras coisas, economia, administração, línguas, mas acho que com esse binômio vai bem. Tá bom? E eu te conheci como professora, e tu te tornaste minha professora também. Meu Deus! Então, sou um aluno que faz os temas de casa, lê os livros, pensa nas coisas. E eu conheci a Heloísa em 2018, quando eu e o Gunther, estávamos lá em Buenos Aires apresentando a primeira versão do livro Plana Argentina, que apresentava projetos sobre as possibilidades do ponto de vista do governo à época, do ecodesenvolvimento, das ecorregiões argentinas. Separamos a Argentina em 7 grandes regiões, e foi quando eu tive o prazer de conhecer a Heloísa. Conversamos brevemente, e foi um contato rápido. A Heloísa já tinha uma conversa muito próxima da economia azul, como a gente enxerga, e que pouco a pouco foi tomando a si esse conceito. Voltamos a conversar durante a pandemia. Inclusive, a Heloísa me convidou para alguns eventos, que eu pude participar. O principal deles, um evento internacional que nós tratamos. Um momento difícil, né, Heloísa? A pandemia foi um momento muito difícil. E, a partir daí, continuamos conversando, fazendo planos, buscando soluções. E há 2 anos nos encontramos pessoalmente novamente no Brasil já, e aí, a partir daí, os encontros foram mais frequentes. A Heloísa, há cerca de 2 anos, está conosco, é membro ativo da Fundação ZL Brasil, tem nos apoiado em várias questões, em várias atividades, e recentemente estivemos juntos no Uruguai, que foi um evento muito interessante. A Heloísa hoje mora no Uruguai, mas isso é a primeira questão, assim, de alguém que conhece tanto o mundo. A Heloísa é uma cidadã do mundo, se eu não me engano, tu me corrige, já morou no Brasil, obviamente, sendo brasileira, mas morou no México, morou na Argentina, morou na Suíça, tem uma residência temporária, não permanente, na Espanha, em Las Palmas. E o que mais, Heloísa? Conta um pouco. França, 3 anos na França, quando eu me formei, né? Então, assim, é realmente uma cidadã do mundo, fala várias línguas. Então, um grande prazer recebê-la aqui nos nossos Diálogos da Economia Azul 5.0. E aí sempre vem a primeira pergunta: como esse tema, e também um pouco sobre como tu conheceu o Gunther e como tu te aproximou das nossas ideias? Bem, tem que voltar um pouquinho para trás, não é muito, mas é um pouquinho, que é o seguinte: em 2011, eu estava trabalhando no programa Conectar Igualdade na Argentina, que foi um programa que distribuiu 2 milhões de computadores para uma Argentina de 40 milhões, é muita gente, né? Muito computador, para os alunos das escolas públicas da Argentina, escola secundária. Seria equivalente, naquele momento do Brasil, a alunos de 12 a 17 anos, aproximadamente. E, para distribuir os computadores, o governo canadense financiou um projeto para nós, um
financiamento pequeno. Para quê? Para ver qual seria uma boa estratégia de introduzir o computador na sala de aula sem assustar muito os professores. Pouco a alma do projeto era essa. E aí eu tinha, então, 2 turmas de segundo, terceiro, quarto e quinto anos, ou seja, segundo e terceiro juntos, quarto e quinto juntos, onde eu dava uma matéria chamada economia. Já vamos saber por que depois, mas, enfim, eu dava essa matéria e as aulas eram iguais nos mesmos anos, porque, na verdade, o projeto estava centrado na gente fazer os alunos trabalharem por projetos. Nós tínhamos uma lista de 70 ideias, eles tinham que escolher uma vez, podiam voltar atrás e mudar uma vez de projeto, mas tinham que trabalhar o ano inteiro e todas as matérias iam convergindo para aí. E o dia que eu inaugurei a minha aula de economia foi o dia que se completavam os 50 anos daquele primeiro voo famoso do Yuri Gagarin, que disse, de longe ela é bonita, a Terra é azul. Né? E eu, quando era criança, estava apaixonada pelo Yuri Gagarin, né? Aquela imagem, aquele capacete de astronauta dizendo a Terra é azul, aquilo ficou gravado a fogo na minha alma. Então, contei essa história num jantar na casa da minha filha e no dia seguinte fui comprar um livro para o meu neto de 3 anos com a minha neta de 6. O de 3 ficou em casa e a de 6, quando eu já tinha comprado o livro, me deu um livro, assim, ela pegou com 6 anos, um livro que se chamava A Economia Azul, porque ela tinha escutado a palavra A Terra é Azul na véspera, certo? Então, na verdade, eu devo à minha neta, que hoje tem 20, né? O encontro com a economia azul, porque eu peguei o livro e falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse livro? 100 milhões de empregos, meu Deus do céu. Mas eu levo, porque para a neta a gente não nega nada, né? Algumas coisas. Então, eu peguei o livro e levei e falei, bom, depois eu devolvo, é uma livraria conhecida e tal. E aí, quando eu cheguei em casa e abri a página, eu fiquei pasma. Falei, economia azul? Mas que é isso? E aí me apaixonei pela ideia imediatamente. Os meus alunos já tiveram que aguentar a influência do azul na economia azul, e a primeira moeda que nós fizemos no colégio para eles entenderem o que era o sistema monetário se chamou azul, porque era uma moeda que estava do lado da natureza. Então, é essa a ideia, Lúcia. Não sei se você sabia, foi minha neta que me deu o primeiro livro que tinha acabado de sair na Argentina. Ela pegou e viu Economia Azul. Isso graças ao Yuri Gagarin. Imagina, né? Estávamos falando de milagres. Tá certo. E, Heloísa, tu quando te apresenta como bióloga, tu também teve uma atividade longa na universidade, tu é aposentada na Universidade de Buenos Aires, Sim. e na neurociência e de todas essas coisas. Como que tu relaciona todo esse teu conhecimento científico de base com o que tu nos apresentou há pouco, dizendo a ti mesma, e eu sei quantas coisas tu já fizesse e faz, economia popular? Ou é a mesma coisa que economia solidária? Conta um pouco para nós aí o que tu aprendeu Sim, pela vida e conseguiu trazer para ti como um valor importante. certo, certo. Bom, eu fui bióloga profissional, quer dizer, eu trabalhei em biologia aproximadamente até o ano 1980. Eu estava morando na Argentina, 1980 era pleno regime militar, né? Um golpe da Argentina, o segundo, mas o que durou mais, o que fez o estrago dos 30 mil desaparecidos foi em 76. Então, em 80, eu estava trabalhando na Argentina e resolvi que tinha acabado a minha carreira como neurocientista. Naquele momento, eu era ajudante do meu primeiro marido, que era neurocirurgião, eu fazia cirurgias em humanos com ele, mas também fazia em laboratório com pequenos animais, rata, gato, tatu, gambá. Né? Estudava o sistema nervoso e
na verdade, eu estava militando em política sem saber como combinar essas duas coisas, a minha carreira de bióloga e a minha carreira de educadora popular, porque educadora popular vem daí, né? Eu acho que isso vem desse ADN epigenético do meu pai, de ter sido um médico de pobres, que ele não gostava nada dessa designação, mas onde o problema da vida dele eram as desigualdades, tá? Eu aprendi com ele a ser educadora popular, porque nós íamos todos os fins de semana e alguns dias de semana à noite a atender pacientes grátis em centros espíritas, já que falamos da reencarnação há pouco. Então, para mim, foi essa carreira de educadora popular não veio do Paulo Freire, é muito mais tarde, veio do meu pai mesmo, da gente tentar entender por que havia tanta desigualdade e como se fazia para mitigar essa desigualdade, né? Meu pai tem um exemplo que o caracteriza completamente, é que uma vez ele vendeu um apartamento que nós tínhamos em Santos e na hora da escritura, em vez de colocar A, ele colocou B porque era maior, e a minha mãe ficou louca, falou, como B? O B tem 3 quartos. Ele falou, bem, mas eles têm 5 filhos, nós temos só 3. Deixa o grande para eles, entendeu? Então, ele tinha essa coisa central, assim, com as desigualdades e também com a materialidade, né, da vida. Então, isso passou para mim de uma maneira muito, muito forte, muito mais forte que a biologia. A biologia era um pouco a busca da verdade oculta das coisas, mas a educação popular era como se devolve a igualdade às pessoas. E aí, então, vem toda essa tentativa. Naquele momento, eu era bióloga e pós-graduada em genética de vírus, biologia molecular, e, obviamente, para me reprofissionalizar era muito difícil. Então, o que eu fiz foi descobrir em São Paulo um curso de pós-graduação em Ciências Sociais, a escola onde se formou o Darcy Ribeiro, que depois foi meu orientador e tornou-se grande amigo, e fiz uma tese sobre o peronismo, que se chamou Peronismo e Mudança Social só pode ser aberto depois da minha morte. Porque é heterodoxo demais. Mas, em todo caso, para entender o país onde eu estava vivendo e poder me alinhar ideologicamente com essa sociedade, eu fiz uma pós-graduação em Ciências Sociais no Brasil. Então, eu viajava para o Brasil nas férias e fazia lá as minhas matérias, meus créditos. Então, isso foi se formando, Lúcia, aliás, acho que você nem sabia, o que me permitiu essa ponte foi a teoria de sistemas, né? A teoria geral de sistemas do Bertalanffy foi a que me permitiu sair da biologia e passar para as ciências sociais. Então, eu defendi meu mestrado em 1980, em 1981 eu mudei para o Brasil e em 82 eu fui morar no México, onde eu fiz a minha estreia como professora do mestrado de Engenharia de Sistemas no Instituto Politécnico Nacional da Cidade do México. Então, quer dizer que aí eu entendi que a ponte que eu tinha que fazer com a política, evidentemente, não era a luta armada, mas era como mudar essa visão de bióloga para o social imediato, porque a biologia tem muito a ver, e você, na Fundação, tem vários exemplos disso, né? Que a biologia pode se derramar na mudança da sociedade, mas se não tiver a teoria de sistemas no meio, não acontece nada. Então, é aí, quer dizer, que eu acho que essa quebra entre a biologia e a educadora popular aparece, e a partir daí é que eu começo a me interessar pela economia, né? Economia como a ciência dos fluxos ocultos. Agora acabo de encontrar um livro que é do Bruno Latour, que diz Economia, a ciência dos interesses apaixonados. Economia não são os números, não é Milton Friedman, Hayek, não é nem Marx mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, para mim foi muito importante. Eu acho que essa foi a grande conexão que eu senti desde sempre com a economia azul. Quer dizer, foi a sua abordagem sistêmica, poética, além disso, porque as fábulas têm um conteúdo poético, artístico muito grande. E então eu não parei, né? Quer dizer que foi
uma relação que mudou completamente a minha vida, foi um ponto de inflexão na minha forma de olhar o mundo. Eu estou aqui olhando minha girafa cor-de-rosa, aqui no jardim da minha casa, na frente dos meus olhos, que é o quê? Que é uma fábula que eu estou escrevendo para fazer concorrência para o Gunther, né? De ver como é que essa girafa se relaciona com o seu entorno ambiental. E nem sei qual era a sua pergunta, Lúcia, mas a conversa vai ser assim mesmo, arborescente, porque a minha última etapa biológica é a neurofisiologia, e como você sabe, os neurônios são arborescentes, né? Aí eu vou seguir na pergunta, porque assim, o que me impressiona em ti, quando eu estou no Rio Grande do Sul, como eu estou em Curitiba, em você, ou se estivesse aí em Usted, é que quem está nos assistindo vai entender, a Heloísa tem um profundo conhecimento da economia e é quase uma teórica e se interessou pelo dinheiro. Entender o dinheiro, a função do dinheiro, como o dinheiro funciona. E eu diria assim, até porque nós temos um amigo agora que fala da universidade descalça, e nós temos os médicos descalços, os engenheiros descalços, é uma economia descalça também, porque essa questão do popular... Então, a Heloísa conseguiu trazer um conhecimento profundo sobre economia, sobre dinheiro, sobre moedas, por um objeto de transformação social e popular, que são as moedas sociais, que ela cunhou esse nome, é conhecida, homenageada, respeitada, enfim, tem todo o poder sobre o nome, a frase, a palavra, que se chama as moedas sociais, que é um instrumento. Então, assim, eu não vou poder deixar de perguntar sobre as moedas sociais, como tu pensa a questão do dinheiro e como é que tu transforma isso no dia a dia das pessoas, que é algo muito, muito interessante e importante. Então, outra vez, a gente vai lá para a noite dos tempos, para a infância, né? E as trocas eu conheci através do meu pai, que chegava em casa com galinhas, tortas, geleias, porque ele atendia qualquer tipo de paciente que o procurasse. Então, ele chegava em casa com galinhas vivas, né? Até contei outro dia que, como minha mãe era trapezista e era uma mulher muito bonita, bailarina, pianista, imagina, galinha viva para ela não entrava nas suas competências. E nós tínhamos uma empregada preta maravilhosa, que eu chamava de mãe, era a mãe Juju, Júlia, que não podia matar galinha, ela tinha um trauma com matar galinha. Então, quem que matava a galinha? Heloísa, né? Mas eu aprendi a matar galinha bonitinho, assim, com muita piedade, fazia uma oração e tal, e clac, desnucava galinha, e aí entregava, e a Júlia fazia o resto. Mas aí, como é que vem isso? Vem dessa história do meu pai achar que a gente tinha que se relacionar com as pessoas com o que elas tinham, não com o que elas não tinham. Então, se tinha galinha viva, elas levavam no ônibus amarradinha e entregavam galinha viva, e ele levava para casa, de ônibus. A gente ainda não tinha carro, demoramos muito para ter carro. Então, ou seja, as trocas, muito mais tarde, quando eu comecei a trabalhar com um movimento de trocas de saberes, inspirada e convocada pelo Chico Whittaker, né? Esse paulista de raça que criou o Fórum Social Mundial, com mais algumas pessoas, mas fundamentalmente ele e o Ignacio Ramonet, né? Com o Chico, nós começamos a trabalhar troca de saberes como uma forma de chegar na política. Quer dizer, como eu ensino para alguém algo e aprendo dessa pessoa outra coisa. E aí passou uma coisa muito interessante. Muitas pessoas iam lá por puro narcisismo, pequeno narcisismo, né? De ensinar o que eu sei. Eu quero dar o que eu tenho, eu quero ensinar o que eu sei, mas não queriam aprender nada com outros. Então, aquela atividade era uma atividade que se amputava, que se cortava. E, de repente, na Argentina, isso eu já estou falando dos anos 95, em 95, 96, se organizou mais formalmente, mas nasceu em 95, ou seja, agora fizemos já quantos anos? 95 a 25.
30, né? 30 anos, desculpa, eu estava sem... 30 anos a conta, às vezes é difícil fazer, porque para mim é um século. Então, eu descobri que existia um movimento organizado de fazer trocas multirecíprocas, quer dizer, o Lúcio dá uma coisa para a Heloísa dá para o Marcelo dá para o Matheus dá para o Lúcio, e assim. A economia argentina, nessa década dos 90, estava, para variar, em grande crise e os clubes de troca populares resolveram se organizar de uma maneira mais orgânica, para valer a redundância, que usando um papelzinho que chamava bono. A gente tinha um bono que era uma espécie de moeda de um só lugar, que foi o lugar dos criadores, né? Como tinha uma árvorezinha, um ombu, ele chamava arbolito, quer dizer, o bono da arvorezinha. E um dia que eu vi aquilo acontecer, eu falei, isso é dinheiro. Agora, qual é a diferença entre esse dinheiro e os outros dinheiros? A Argentina, naquele momento, tinha 3 dinheiros diferentes. Tinha o peso, o dólar, porque estava dolarizada a economia, e cada província, das 24, 17 pelo menos tiveram, tinha o seu próprio dinheiro. É o dinheiro do Rio Grande, o dinheiro de São Paulo, Minas Gerais e tal. E, de repente, esses dinheiros provinciais nasceram nos anos 80. Então, eu disse, interessante porque as pessoas se inspiraram na pluralidade monetária que já existia no país e criaram um dinheiro das pessoas. Tá? Mas eu só percebi que isso era dinheiro quando eu contei a história dos clubes de troca, que, sempre insisto, não eram nem clubes, porque eram abertos, nem de trocas, porque não eram recíprocas, eram multirecíprocas. Então, foi muito forte para mim. Esse descobrimento foi mais forte que descobrir o segredo da mais-valia, né? O meu encontro com o teatro marxista, com o pensamento marxista, vem do teatro, não vem dos livros, não vem do Capital. Vem de eu entender, numa peça do Máximo Gorki, no Teatro Oficina, que aquela frase poderosíssima que me levou diretamente na mais-valia, que foi: dono é quem trabalha. Aquilo lá abriu a minha cabeça, eu falei, como é? Aí eu cheguei no marxismo, e depois eu chego no dinheiro, através dos clubes de troca, dando uma entrevista para uma pessoa que perdeu uma conferência que eu dei em Paris e me pediu para fazer uma entrevista depois, e eu dei essa entrevista, que, aliás, está publicada em francês e inglês, e que dizia exatamente isso, o milagre das redes de troca da Argentina. E, obviamente, esse é o grande ponto de inflexão conceitual da minha vida, que foi descobrir que o dinheiro, que é aquilo que a gente sempre se queixa, sempre falta dinheiro para fazer coisas, para cumprir o projeto que nós quisermos. Precisa inteligência, mas só inteligência não chega. Precisa ter também inteligência para chegar no dinheiro que permita que aquilo se faça. E por quê? Bom, porque o dinheiro tem uma propriedade, uma só, que é a propriedade que faz que ele seja, para uns, um facilitador e para outros um obstáculo insuperável. E essa propriedade se chama juro bancário, né? E foi inventada há não muito tempo, há alguns séculos, quer dizer que para a civilização é pouco tempo, mas ninguém mais percebe isso. Então, o fato do dinheiro não servir à economia real, mas servir à especulação e à economia financeira, isso se transformou, diria, no leitmotiv da minha vida, que, então, quando eu conheci a economia azul, eu falei, agora eu tenho que evangelizar a economia azul com o dinheiro sem juros. Eu estou nessa campanha ainda muito incipiente, mas o Lúcio conhece algumas partes, né, Lúcio? Sim. Bem, Heloísa, uma das coisas históricas do teu relacionamento com o Brasil foi o Banco Palmas. Sim. Eu gostaria que tu conversasse um pouco, porque o Banco Palmas vai bem ao encontro e na sequência e no fluxo disso que tu comentou agora. Absolutamente, é verdade.
Então, em 1999, eu estava trabalhando com o Marcos Arruda, que é um ativista que viveu muitos anos exilado, e ele organizou com vários grupos no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Mendes, um encontro chamado Primeiro Encontro Brasileiro da Rede de Cultura e Economia Solidária. Economia solidária é uma espécie de versão das economias populares, orientadas já com uma espécie de arcabouço teórico mais forte, né? Assim, principalmente desenvolvido pelo Paulo Singer, professor Paul Singer, que foi secretário de Economia Solidária do governo do Lula e Dilma. Ele ficou até o golpe da Dilma. E ficamos também muito amigos, escrevemos vários capítulos de livros juntos. E a economia solidária estava dando seus primeiros passos ali. 99 é anterior ao Fórum Social Mundial. Quando chegamos ao Fórum Social Mundial, já conseguimos colocar a economia solidária como tema, como eixo temático. Tá? O que é economia solidária? Economia sem patrão, mas não é economia informal, é organizada com outros critérios, sem patrão, mas com organização. E com que característica? Democracia participativa, não tem que ter chefe nem dentro dos membros da tal da economia solidária. Então, evidentemente, é um desafio de uma magnitude, de uma potência muito grande, mas que foi inaugurado. Várias constituições na América Latina têm a economia solidária, às vezes ela é chamada social solidária, às vezes popular solidária, mas eu chego lá, né, nesse encontro em Mendes, e foi maravilhoso, realmente foi incrível, porque eu conheci pessoas que eram mulheres quebradoras de coco do Maranhão, o Manuel da Conceição, que tinha visto a família dele ser dizimada a facão por lutas pela terra, né? E encontro uma figura muito interessante chamada Joaquim Melo, que era ex-seminarista de alguma ordem religiosa, que agora não lembro qual, mas era egressado, e estava fazendo uma atividade em Fortaleza, num bairro popular, chamado Conjunto Palmeiras, uma atividade que se chamava Banco Palmas. E o Banco Palmas tinha criado uma coisa muito interessante. Ele criou um cartão de crédito, que era um papelzinho, assim, copiado a cores, onde se anotava, por exemplo, você era um morador do bairro que estava cadastrado no Banco Palmas, você precisava de remédio, você ia à farmácia e o farmacêutico assinava ali que você tinha pego um antibiótico, vamos supor, R$10. Então, com esse cartãozinho, a farmácia ia ao Banco Palmas e o Banco Palmas pagava, e depois, quando você recebesse o salário ou trabalhasse, você pagava o Banco Palmas. Então, já tinham esse cartão do Banco Palmas. Eu tenho o meu aí, em algum lado. Hoje em dia, ele está substituído por um cartão de bambu sem contato. Imagina só, né? O que é que são 25 anos na criatividade e na loucura brasileira, porque isso não aconteceu em outro país, isso aconteceu só no Brasil. E eu fico super emocionada de falar. Esse dia, então, eu dou uma oficina sobre as trocas e o Joaquim fala: gente, isso é dinheiro. Eu falei: é dinheiro. Só que é dinheiro das pessoas, não é dinheiro bancário. Mas se as pessoas se organizarem... E aí contei para ele: olha, na Argentina tem centenares de pessoas, talvez milhares de pessoas que estão usando esse papelzinho como dinheiro. Bom, Joaquim voltou para Fortaleza. No dia seguinte, ele criou a moeda Palmares, de plástico, gastou um dinheirão para imprimir e tal, mas ele criou complicada o Palmares. Ele vinha ainda com a tradição do Boff, outro teórico da teoria da liberação, e quis fazer que a unidade do Palmares fosse a unidade de trabalho digno. E era uma confusão, né? Porque vamos supor que um Palmares era igual a 5,3 e as pessoas, na hora de comprar coisas, tinham que multiplicar e
não era muito aplicável. Aí eu fiz uma viagem, eu me dei de presente a viagem à Fortaleza, quando ele me escreveu, disse: lançamos a moeda aqui do jeito que você falou, mas melhoramos ela, fizemos uma modificaçãozinha. Eu falei: xiii, meu Deus, vou lá ver qual é a modificação. E o Joaquim não estava quando eu cheguei, coincidiu que quando eu pude viajar ele não estava lá. Então a companheira dele, que era a Sandrinha Magalhães, falou: olha, mas está funcionando muito lento aqui porque não está dando certo, porque as pessoas não conseguem multiplicar na hora de pagar. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu vou comprar 10 quilos de carne moída e vou vender pacotinhos de 250 gramas de carne moída e vou resgatar essas moedas e a gente vai voltar a emitir, chamando agora 1 a 1. E aí funcionou. Tá? Então, recolhi, anunciamos lá: hoje, quem tiver Palmares, venham comprar carne moída. Foi lá, todo mundo comprou carne moída, quer dizer que o processo de reconverter a moeda, para mim, custou, sei lá, R$ 50, não sei, um pouquinho. Fiz essa mágica, e aí ofereci para o Joaquim que, se ele quisesse, a gente podia fazer uma moeda Palmas, impressa na Argentina, com código de barras, coisa e tal, para não ser fotocopiada. E aí começou a nossa aventura com o Banco Palmas e a moeda Palma, que explodiu, né? Fez tudo, fez empreendimentos com produção de detergentes ecológicos. Hoje eles estão produzindo o projeto Palma Solar, é energia solar para o bairro. Quer dizer, ninguém para mais, né? Essa iniciativa. São mais ou menos 250 bancos comunitários, que não são bancos, são ONGs, mas ONGs associadas a fintechs, e várias prefeituras, 12 ou 15, que estão pagando renda básica de cidadania em moeda social. Então, com o Banco Palmas, eu tenho essa história, esse ADN. Está até numa dedicatória que o Joaquim Melo fez nesse último livro que eles lançaram, História das Moedas Sociais no Brasil, porque justamente eu tive lá, eu dei esse empurrãozinho, mas eu estou completamente consciente que foi só o empurrãozinho. Por quê? Porque, na verdade, lá embaixo, as pessoas sabem que tem um mistério do dinheiro que não é compreensível assim à primeira vista, né? Então, cada vez que o Joaquim faz um evento assim multitudinário, ele me convida lá e me apresenta como a mãe, e eu digo que eu sou avó, porque já passou pelo menos uma geração de modificações que são totalmente do copyright do Banco Palmas, que agora se chama Instituto É Dinheiro. Até isso é maravilhoso, porque é E de eletrônico, né? É um E, tracinho, dinheiro. É dinheiro, que foi a frase que ele disse em 1999, no encontro de Mendes. Gente, isso é dinheiro. É dinheiro. Heloísa, eu que convivo contigo e vejo tudo que tu faz, agora vamos começar daqui para frente. A tua história é espetacular, poderíamos ficar horas, inclusive, talvez a gente faça uma conversa especial contigo sobre isso que tu falaste agora, brevemente, não de forma profunda, sobre a questão das moedas complementares, as moedas sociais, como isso funciona muito mais do que as pessoas imaginam em vários lugares. No caso, inclusive, um dos últimos livros que eu li, tratava muito sobre isso, de que há dinheiros que não conhecemos, o dinheiro que nós conhecemos é o que mais escraviza, porque escraviza pelo juro. Mas vamos seguir adiante agora para o mundo prático. Por que Uruguai? Por que tu voltaste da Suíça para o Uruguai? O que tu encontra no Uruguai de interessante que pode fazer? Certo. Eu sei que tu está com um projeto de ter um centro de referência em economia solidária. Eu tenho, não é que eu estou com um projeto, eu tenho, ele está aqui. É isso que eu quero que tu fale um pouco agora. Já tem a girafa, já tem os cogumelos aqui na geladeira, o micélio está aqui, já está tudo andando, só que são os tempos do Uruguai, né? E também os tempos da minha vida pessoal. Mas por que o Uruguai? Por que o Uruguai? Primeiro porque, apesar de eu ter feito a minha tese de mestrado sobre o peronismo na Argentina, a Argentina, para mim, hoje, ela é muito difícil. Vocês viram que o resultado das
diferentes iniciativas que o Gunther fez na Argentina, encontraram sempre um obstáculo político infranqueável. Não é que existe a nível de governo, existe a nível de pessoas. Pessoas não se falam, ou seja, se estão em partidos diferentes, assim, enfrentados, não podem jantar juntas. E o Uruguai é o oposto. O Uruguai, depois do dia da eleição, onde vão ser publicados os resultados, a Frente Ampla se abraça com as pessoas do partido, do outro partido, que perdeu ou que ganhou. Tá? Então, eu precisava dessa calma aqui. Você conheceu, né, Lúcio, a calma da minha casa? A girafa ainda não tinha chegado, eu acho, quando você esteve aqui. E aqui eu consegui encontrar uma propriedade pequena, que, aliás, está para ser ampliada agora. Acho que vou comprar aquele hectare que eu falei para o Fábio, que é atrás da casa, que dá para ampliar para lá, outro hectare mais. Por quê? Porque realmente eu tenho essa trilogia na cabeça, né? A trilogia da espirulina, cogumelo, peixe e as fábulas. Está tudo aqui. Está tudo aqui andando devagarzinho, mas está. Por quê? Porque eu percebi que mudar o dinheiro na cabeça das pessoas é tão difícil que era importante dar materialidade à economia e mostrar às pessoas que elas podem viver dos recursos locais e que elas podem viver de recursos que elas nem veem que existem. Né? E por que essas três coisas? Bom, então, o Uruguai por isso. Depois tenho um par de grandes amigos que também vieram da Argentina morar aqui perto, nesse estado, é o estado de Colônia, né? Tenho dois grandes amigos por aqui, agora tenho mais, agora tenho uns 10, mas já faz... Quanto faz? Faz 2 anos e meio que eu estou morando aqui. E, na verdade, também pela segurança. Eu vim morar aqui porque ter um hectare na Argentina, nessa situação suburbana, é muito difícil. Na Argentina já teriam roubado até a girafa, ou seja, é uma coisa absolutamente inegável, porque a violência na periferia das grandes cidades está muito grande. E aqui não, aqui a gente vive num lugar onde se perde um gato, 5 minutos depois se acha o gato. Se perde um cachorro, se acha o cachorro, porque os vizinhos estão muito organizados. Tá? Então, nesse sentido, é um lugar muito especial e agora eu consegui uns sócios, provavelmente que vão estar chegando aqui antes do fim do ano, que são os sócios ideais para implementar esse projeto de maneira organizada, tudo junto, porque nesse momento o projeto está se fazendo, mas ele está distribuído, ele está um pouquinho a 2 quilômetros daqui, em Córdoba, na Argentina, em Villa Gesell, na Argentina, muito fragmentado. E agora, esse ano de 2026 vai ser o ano onde nós vamos colocar o projeto aqui, onde vamos juntar. Como vamos juntar a economia azul material com a economia azul do dinheiro? Bom, já começamos. Aquele colega que você conheceu outro dia em Montevidéu, o Álvaro Antoniello, ele já deu para nós aqui um curso de produção de cogumelos. Na Argentina já fizemos mais 2 cursos de produção de cogumelos. Quer dizer que as pessoas que estão circulando no terreno das moedas sociais já sabem produzir cogumelo em pequena escala. Difícil aqui é passar da pequena escala para a escala maior, porque aí todo mundo já quer exportar. E não entende que o cogumelo tem que ficar por perto, nesse projeto de escala da economia azul, como o desenvolvimento local como um eixo central. É muito difícil você passar do empreendedorismo, o empreendedorismo de pequena escala, para o empreendedorismo de escala local. Né? Isso aí é uma questão que eu estou estudando, de antropologia econômica, mas não quero falar disso agora. Quero falar que o projeto concreto é esse, é fazer aquilo que eu pensei quando eu saí da Suíça, que é espirulina, cogumelo e peixe. Por quê? Porque eu acho que essas tecnologias que são
como você disse em algum momento, Lúcio, de baixo custo e alto impacto social, e que significa baixo impacto ambiental, elas estão assim à la portée de la main, como se chama, ao alcance das mãos. Elas estão ao alcance das mãos no sentido de é muito atraente pensar em que você vai trazer umas crianças aqui para passar um dia e que elas aprendam a cozinhar com a luz do sol, que elas aprendam a ver climatização passiva feita numa casa que era um galpão, entende? Então, esse é um projeto que está focado em crianças, prioritariamente, mas em crianças que tragam seus pais, né? Para os pais verem, em alguma daquelas atividades, uma possibilidade de complementar a renda da sua casa, pelo menos naquele sentido de educativo que tende a aproximar aquilo que a escola não dá com aquilo que a família pode dar, certo? Ou seja, as hortas nas escolas acabam quando acaba a escolaridade, então o ano que vem começa tudo de novo. Então, aqui nós temos um pouco nesse lugar, que é um lugar que é um balneário que se chama El Ensueño, né? Essa casa está toda cheia de mágica, ela tem a girafa cor-de-rosa, ela tem também... Ela se chama, estruturalmente, ela nasceu chamada assim, na escritura, a mágica. Então, uma casa que se chama a mágica, que está num lugar que se chama El Ensueño, a 700 metros da margem do Rio da Prata, é todo um desafio, né? Mas o desafio está pronto aí, Lúcio, tá começando. E eu adorei os livros que eu tive agora pela primeira vez todos na mão, e eu estou lendo tudo com uma voracidade incrível para ver quais são as pequenas tecnologias que mostram os milagres que a gente pode fazer com as nossas mãos, né? Acontecer, por exemplo, cozinhar com a luz solar, esquentar e esfriar a casa com a temperatura do subsolo próximo, né? Não precisa ser o subsolo como a gente tinha na Suíça, aquela geotérmica que eram 70, 80 metros enterrada, você tem 20 graus dentro das casas, digamos que as pessoas não fazem porque não conhecem, né? Ela é muito pouco explorada, inclusive, na Europa, mas eu estou dizendo, a economia azul, para mim, não só a economia azul, mas globalmente, né? A metodologia ZERE, ela tem tudo isso no bojo, e eu acho que esse lugar vai ser, em 2 anos, um lugar fantástico. Não, em 1 ano vai ser um lugar fantástico para vir visitar, aberto, obviamente, a tudo que a Fundação já fez, porque isso tudo existe, ou seja, o É Dinheiro existe porque um dia o Joaquim e a Heloísa se encontraram no Banco Palmas. Esse encontro foi fundamental. E esse encontro do CREA, Centro de Referência à Economia Azul Uruguai e Argentina, e tomara que possa participar de algum pequeno também local no Brasil, eu acho que são os milagres que nós devemos cultivar com essa curiosidade portadora de capacidade de assombro, acho que chamaria assim, né? Eu acho que a gente precisa hoje, com esse mundo que convida tanto para o desânimo, para o pessimismo, para o medo. Para o medo, a gente tem que devolver curiosidade que pode evoluir a capacidade de assombro. E precisa se mexer, né? Para concluir a nossa conversa, eu quero que tu fale um pouco de um projeto teu que vai além aí do centro do CREA, que é o Centro de Referência à Economia Azul, que é a Fundação Colibri. Aham. Queria que tu me contasse como tu quer. O teu instrumento de mudar o mundo já é a moeda social, já é o CREA, e agora tu quer criar mais um. Na verdade, o projeto Colibri nasceu em 2003 na Argentina. Por quê? Porque em 2001, na Argentina, antes daquela crise institucional que todo mundo conheceu como Corralito, as moedas sociais da Argentina chegaram a produzir um PIB
né, que a gente chamava PID, Produto Interno Doce, de 1 bi de dólares. Quer dizer o quê? Houve uma economia subterrânea para as contas nacionais, certo? Mas não para a vida das pessoas. Então, isso me marcou muito, porque quando o presidente de la Rúa renunciou e assumiram vários presidentes do outro partido peronista, né? Que era a oposição em vários períodos, muito curtos, alguns deles, eu tive a possibilidade, Lúcio, quase aconteceu, de trazer para a Argentina o professor Bernard Lietaer para fazer acontecer na Argentina uma moeda, não era social, porque era nacional, mas uma moeda desatrelada do dólar. Quer dizer, uma moeda de uso interno, que só não aconteceu porque esse presidente subiu tanto na intenção de voto popular, foi um presidente da transição, que, obviamente, ele foi eliminado pelos seus colegas que tinham províncias, estados, né, maiores em seu favor. Quer dizer, ele inventou uma moeda chamada o argentino, que era uma espécie de moeda social para o país inteiro, porque a Argentina já tinha moedas provinciais, certo? Então, aquilo, nós entramos num estado de terror, onde existiram bonzos, pessoas que se suicidavam, que perdiam tudo. Foi um período muito desafiante e, para mim, ou seja, eu fiquei 2 anos incubando o que a gente vai fazer agora, nós que demos às pessoas a ilusão de que elas poderiam fazer alguma coisa sem dinheiro, fazemos o que agora? E aí eu criei o primeiro esboço do Projeto Colibri, que estava baseado nesses 4 patamares. Primeiro, ensinar a descobrir os recursos locais. Primeira etapa. Locais até barriais, mas podiam ser de pequenas populações. Segunda etapa, descobrir sistemas de trocas compensadas que acontecem na vida das pessoas e das organizações e que a gente não enxerga como tais. Era a etapa SIC. Depois, descobrir sistemas que já estavam funcionando de financiamento que não se viam, que o governo ou as empresas não falavam. Quer dizer, mostrar que no mundo isso estava funcionando e que era uma economia muito poderosa. E a quarta etapa era inaugurar novas parcerias. Não só parcerias público-privadas gerais, assim, mas parcerias com quem tinham aquilo que você precisava, certo? Ou seja, esse projeto já existiu, existiram várias iniciativas pequenas, mas que depois, como eu fui morar na Suíça, se interrompeu. Então, agora eu estou resgatando esse projeto Colibri, e ele se chama Colibri não porque é aquela ave pequenininha que põe a sua gotinha, não é nenhuma gotinha. O colibri representa, nesse projeto, a inteligência da astúcia de descobrir no inimigo os recursos que você também tem disponíveis, que são justamente os das moedas sociais, mas em novas parcerias. Tá? É um projeto que está sendo partilhado assim com muitas pessoas, entre outras com você, mas você talvez não conhecesse essas 4 etapas, e de onde elas nasceram. Elas nasceram da minha responsabilidade de usar todos os recursos que eu tenho de conhecimento e patrimoniais, que são pouquinhos, mas que são muitos para deixar de herança. Então, eu resolvi que a herança deve ser uma atividade como a Fundação Zeri, como a Fundação Colibri, como a Fundação Red Laces, que é para que esses projetos produzam a mesma coisa que se produziu com o Banco Palmas, que começou com 1 mês de estadia em Fortaleza e hoje são 250 bancos comunitários que durante a pandemia deram uma resposta que nenhuma iniciativa social ou governamental, porque, óbvio, era difícil esperar que acontecesse naquele governo, né? Onde a pandemia foi tão complicada,
mas é que isso esteja, digamos, numa incubação e num renascer muito próximo, onde eu acho que a Fundação Zeri tem muito a ver, quer dizer, eu tenho muito a aprender dela, e eu espero que continuemos fazendo coisas juntos. Além de congressos como esse maravilhoso que tivemos aí no Uruguai há pouco tempo. Tá bom? Heloísa, muito obrigado pela tua reflexão lúcida, limpa. A gente, em inglês, tem melhor o clean thinker, um pensador com clareza. E com tudo que tu já fez e vai fazer. Muito obrigado por ter sempre apoiado a Fundação em tudo que ela te propôs participar, e tu sempre disponível. E mais que tudo, pensando para frente, a gente ainda vai fazer muitas coisas juntas, eu te ajudando aí no Uruguai, tu nos ajudando aqui no Brasil, e a gente construindo uma alternativa. Com certeza. As palavras finais são tuas. Não tem palavras finais, né? Quer dizer, a gente está aqui para isso, quer dizer, cada vez que nós conversamos, Lúcio, às vezes até conversamos sem você saber, porque eu leio alguma carta mais antiga ou algum trabalho que você me manda, eu digo assim, eu acho que volta a uma frase que eu gosto muito, que é uma frase hoje até obsoleta, né, por causa da ressignificação das nossas lideranças políticas, mas eu vou contar tudo, porque eu sou de contar tudo. O que eu vou fazer? Eu aprendi isso com meu pai. Parece que eu não tive mãe, mas tive. Ela é responsável por muitas coisas também, mas não falei muito dela. Mas é uma frase do Che Guevara, que escreveu quando ele estava preso no México. Ele escreveu uma carta para a mãe dele, onde ele diz: volto a Cuba em algum momento e triunfo com ela ou morro com ela, porque a mi tumba solo llevaré la pesadumbre de mi canto inconcluso. Em português seria assim, né? Volto a Cuba e triunfo com ela, ou morro com ela, porque, de todas as maneiras, a minha tumba só levarei o peso de meu canto inconcluso, que é sempre inconcluso. Tá muito bem assim. Tá? Muito obrigado, minha querida. Abraço, abraço.